Começa aí, Aldrin, 18.1. Quer dizer, 38.1. Beleza. Bom, ele Na começa verdade, aqui eu já destaquei menos, tá? Eu só volto em 38.4, então vai lá. Beleza. Tranquilo. Bom, ele começa com a pergunta então, né? Deus não poderia fazer o homem perfeito desde o princípio? E aí ele, enfim, pergunta aí que pessoas podem se fazer. E ele fala, saiba que no que diz respeito a Deus, que é incriado e sempre igual a si mesmo, tudo era possível. Mas as suas criaturas, enquanto receberam depois o início da existência, eram necessariamente inferiores a quem as fez. Então, existe uma limitação da parte da criatura muito mais do que da parte do Criador de fazer algo com a criatura, né? A própria criatura ela não tem capacidade de receber esse tipo de coisa, né? De ser perfeita no sentido pleno como Deus é perfeito. Até porque, enfim, o fato de ser criatura já diz que ela depende de Deus. Portanto, ela é imperfeita nesse sentido, né? Ela depende de outro. E, enfim, por mais excelente que ela seja, o fato dela depender de outro já mostra que tem outro que é mais perfeito do que ela. Aí, fala assim, essa imagem é interessante. Assim como a mãe poderia dar alimentos sólidos à criancinha, mas ela é incapaz de receber alimentos não adaptados à sua idade, assim Deus podia desde o princípio dar a perfeição ao homem, mas o homem era incapaz de recebê-la, justamente por ser como criancinha. Então, isso ilustra muito bem a relação, né? Ainda mais quando a gente leva em consideração que a gente é filho de Deus, nós somos as criancinhas de Deus nesse sentido, né? Então, Deus não pode dar pra gente uma maçã dura, né, pra gente morder. A gente quase não tem dente, praticamente. Deus precisa dar a papinha. Né? E a papinha é justamente a encarnação do verbo, como ele vai dizer aqui. Apesar de ser meio estranho colocar desse jeito. Não, mas faz sentido. É um alimento. É um alimento processado e adaptado à capacidade daquele ente, né, de receber esse alimento. Por isso, nosso Senhor, nos últimos tempos, quando recapitulou todas as coisas em si mesmo, veio a nós não como poderia apresentar-se, mas como éramos capazes de vê-lo. Com efeito, poderia ter vindo na sua glória indescritível, mas nós não poderíamos suportar a grandeza da sua glória. Inclusive, eu até falava com os amigos esses dias, dessa coisa da capacidade, né, da glória indescritível, e a gente não poderia suportar. Tu vê que em vários momentos da Bíblia acontece da pessoa que, tipo, Deus aparece para a pessoa, aí a pessoa tapa os olhos dela, a pessoa tipo, evita olhar. Você vê que existe um aspecto, um tipo de temor, assim, tipo, um certo terror mesmo. Tipo, assim, um exemplo que eu me lembro assim, com mais força é Moisés, quando a sarça ardente começa ali e Deus aparece para ele. Tipo, ele cobre o rosto, ele não consegue olhar para Deus. Então é justamente uma coisa que está além da nossa capacidade. Né? Não é só uma questão de respeito, tipo, não, eu vou escolher não olhar aqui. Tipo, eu não consigo olhar, sabe? É uma coisa que se impõe mesmo. Você não consegue olhar para Deus. E é muito interessante, assim, essa parte, eu tenho vontade de conhecer melhor isso, assim, ver comentários sobre esse tipo de passagem, porque é muito interessante, assim. É bem interessante. É literalmente como uma fonte de luz, na verdade. É como o sol, que dá luz para as coisas. Tipo, você não pode olhar diretamente para ele. Você simplesmente não consegue. Agora você olha para as coisas que ele ilumina, né? Para a luz que ele dá às outras coisas. Né? Que é o exemplo dado pelo Platão, inclusive. Perfeito. Nessa live também platônica. Você não consegue contemplar a ideia do bem, né, que ele usa o sol de imagem. Tu não consegue olhar para a ideia do bem diretamente. Né? Mas tu consegue ver o bem das coisas, né? Manifestado nas coisas, nutrindo as coisas. E, enfim, Deus é o bem, enfim, que é fonte de luz. E, enfim, é uma equivalência total aí, a gente poderia dizer. Aí ele segue. Como criancinhas, o Pai perfeito do Pai se nos deu a si mesmo na forma de leite, ou na forma de papinha, como eu tinha dito. E esta foi a sua vinda como homem, para que, alimentados, por assim dizer, ao seio de sua carne, e tornados aptos por essa amamentação, a comer e a beber o verbo de Deus, pudéssemos reter em nós mesmos o pão da imortalidade, que é o Espírito do Pai. Então, a vida de Cristo é justamente uma papização de Deus, né? Tipo, Deus torna-se papinha para que a gente possa dizer. Pápias. Pápias de Herápolis. Tá, e 38.3. Tu falou que só volta em 38.4.